Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 17.050 dólares. Bitcoin que está se mantendo acima dos 17, apesar de não estar conseguindo demonstrar força depois de dados inflacionários dos Estados Unidos um pouco melhores do que o esperado. Vamos discutir um pouquinho sobre o que isso significa e as perspectivas para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui já no Bitcoin no 4 horas, tá bom? Relembrando para vocês a situação. Depois eu quero fazer uma comparação do que está acontecendo aqui no S&P 500 e no próprio Bitcoin, desde a divulgação dos dados. Também quero mostrar para vocês quais são as perspectivas que a gente pode ter, né? Quais são as zonas que a gente precisa romper a partir de agora. Vamos atualizar o sentimento e também onde as instituições estão colocando ordens neste momento. Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar aqui embaixo todas as dúvidas, críticas e sugestões. Lembro para vocês também que se você ainda não me segue no Instagram, é pablo.granier, tá na descrição. Estou tentando publicar muito conteúdo lá, inclusive nós vamos falar hoje mais sobre a entrevista do SBF, Sam Bankman-Fried. Porra, entrevista assim, bizarra, galera. O cara é um cara de pau, é um golpista mesmo. E eu vou falar um pouco mais sobre isso no meu Instagram hoje, pablo.granier, tá na descrição também, tá? Beleza. Investidores, vamos começar aqui falando um pouco sobre os dados econômicos, né? E a primeira coisa que a gente pode destacar é que eles vieram levemente melhores do que o esperado, tá bom? No núcleo do PCE, a gente estava esperando no mês um aumento de 0,3, ele veio 0,2. A projeção anual se manteve de acordo com o esperado, 5%. Já no índice cheio, estavam esperando um aumento de 0,5, veio 0,3. E no anual, veio de acordo com o esperado 6%. Né? Ou seja, veio um pouco melhor do que o esperado. E sim, a gente teve aqui o pedido iniciais de seguro por seguro-desemprego um pouquinho pior do que o esperado. Né? Por mais contraintuitivo que pareça, quanto mais seguro-desemprego, quanto mais pessoas desempregadas, menos pressão na inflação. Isso seria, entre aspas, bom para o Fed. Mas não foi tanto aqui, né? 225 para 235. Vamos crer que isso aqui foi bem próximo ao esperado aí, né? E mesmo com esses dados aqui melhor, um pouquinho, levemente melhores, o que a gente pode ver? A gente pode ver que, desde lá, o S&P 500 está subindo tá praticamente no 0 a 0, né? E o Bitcoin, ele deu uma patadinha para baixo aqui, ó. A gente está caindo 0,3. Ou seja, o Bitcoin demonstrou um pouco mais de fraqueza em relação ao S&P 500 e eu vou te explicar, na minha opinião, por que isso aconteceu, tá? Mas, lembre-se, a gente vai continuar correlacionado ao S&P aqui, cara. E se o S&P começar a subir, é bom para o Bitcoin. Se a gente despencar daqui, péssimo sinal. Se eu acho que a gente vai despencar, não, tá? Eu acho que a gente escapou de um potencial dump. Se viesse acima do esperado, galera, era porrada. Então, como veio levemente abaixo, pelo menos o mercado não vai ter esse motivo para despencar, né? E o S&P 500, como vocês sabem, está em tendência de alta no diário já. Agora a gente vai postular aqui uma tendência de alta uma tendência de alta no semanal, né? O que seria isso aqui, cara? Seria basicamente a gente confirmar. Primeira coisa, né? Para confirmar a tendência no diário, confirmar o rompimento aqui da média de 200, até fiz um post sobre isso no meu Instagram ontem, e romper esse pivôzinho aqui nos 4.300, né? Rompendo esses 4.300 pontos, ótimo sinal, beleza? Uma coisa que a gente pode olhar interessante é que se a gente for olhar o Dow Jones, ele já rompeu esse topo, tá bom? Então o que está puxando o S&P 500 para baixo? A Nasdaq. Né? A Nasdaq, inclusive, está subindo menos do que o próprio S&P 500, né? E ainda nem rompeu topinhos aqui, olha só, de 15 de novembro. Tá longe desses topos aqui, tá bom? Tá longe da média de 200. Ou seja, as empresas de tecnologia estão sofrendo bem mais. E é natural que isso aconteça, né? Num ambiente onde a taxa de juros está elevada e deve permanecer elevada por um tempo maior, correto?
Então vamos ficar de olho aí. Para mim o mais importante não é o Dow Jones, não é o S&P, não é a Nasdaq, é o S&P 500. Para mim tá interessante aqui a situação, mas eu não me iludo numa reversão completa de tendência enquanto a gente não romper os 4.300 pontos, tá bom? Agora que a gente estava posicionado no S&P, ele subindo assim, voando, o que a gente faz? A gente vai rebalanceando a carteira, tá bom? Afinal, eu não quero ter a oportunidade de, vender com 17% do fundo e depois ele vir dar mais uma patada aqui. Então, é bom a gente ter uma estratégia para ir rebalanceando, tá bom? Entendendo a porcentagem que você quer ter dos seus investimentos no S&P 500, na Nasdaq. E aos poucos você vai vendendo quando vai subindo muito, você vai comprando quando vai caindo muito. Dessa maneira, você tira um pouco do viés investidor profissional do Brasil, né? Para quem não viu meu Instagram, vai lá. Que é comprar quando tá todo mundo falando para comprar e vender quando tá todo mundo falando para vender. Quando você rebalanceia, naturalmente, quando o preço sobe muito, tá todo mundo falando para comprar. Você sabe como que é. O que você faz? Você tem que vender para voltar para sua porcentagem ideal. Quando o preço está caindo, que tá todo mundo falando que vai para 12, vai para 10k, que a gente vai ter outro crash de 29, o que você faz? Você compra, porque você é obrigado a comprar para aumentar a sua porcentagem que você já pré-delimitou, tá bom? Então estuda em rebalanceamento, tá? Eu acho que é uma peça-chave aí, não só para esse bear market, mas também para a próxima bull run. Beleza? Tranquilo. Então, continuando aqui, agora falando pelo que mais interessa, né, o Bitcoin. Bitcoin no 4 horas para mim continua legal, tá bom? A gente teve esse rompimento aqui, a gente ainda tem um maior volume no rompimento. Quero ver como que vai fechar esse 4 horas. Não tá fazendo um fechamento legal, tá bom? Mas se fechar com um volume aqui menor do que esse, eu não vou me preocupar tanto, né? Na verdade, eu vou traçar o Fibonacci e olhar para potenciais oportunidades, beleza? Então, nesse momento aqui, o que a gente poderia olhar? A gente poderia olhar para a região ali abaixo dos 17 como potencial buy zone, tá? Eu vou te explicar por que eu não vou fazer essa compra ainda, mas para quem não está exposto, eu olharia principalmente abaixo desses 17, mas de maneira mais segura aqui, ó. Se ele chegar nos 16.900, caso até esses 16.700 aqui, eu acho que pode dar uma buy zone interessante, né? E lembrem-se, é necessário que a gente segure o suporte até os 16.400. Perder os 16.400 para mim é o começo do fim, entre aspas, tá? Começo do fim, não, péssimo aqui. É o começo de novas oportunidades de comprar Bitcoin barato, beleza? Então tá, então se perder os 16.400, sai de baixo. Esse candle de força aqui é o nosso amigo, é o que a gente não pode perder. Falando um pouco sobre o sentimento nesse momento, a gente pode destacar alguns pontos, né? Primeiro, a gente tem um long short ratio legal, tá? Um long short ratio nesse momento em 1.09. Apesar de a gente não ter tido grandes confirmações de Open Interest, né, um aumento aqui de 124 para 131, e quando a gente sobe mesmo, na hora do vamos ver, né, vamos para os 17.300, olha o Open Interest caindo, olha a turma entrando comprada aqui, cara. É foda, né? Então, tipo assim, a turma se desespera, entra comprada, o Open Interest cai, quem estava shortando é estopado, né? E basicamente o preço já volta para, tipo assim, nos próximos minutos já fazer todo mundo que comprou vender, cara. Então é impressionante, tá? O que acontece no mercado de criptomoedas. Olhando pelo lado negativo, teve 136 milhões de compra nos 17.300. Inclusive, foi parte do motivo do mercado cair mais do que o S&P agora, tá? Mas olhando pelo lado positivo, a gente já teve 126 milhões de venda. Então, contrabalanceou, tá? Então, ponto justo agora nesses 17.050 dólares. Perder o fundo nos 16.950, mau sinal, tá? É isso aí mesmo, né? Isso. Esse fundinho aqui, 16.950. E romper o topo nos 17.300, ótimo sinal. 17.350, ótimo sinal. Sinal de continuação da tendência de alta para ir buscar os 18k, tá? Mas vamos lá, S&P tá subindo aí 0,1, 0,2% e Bitcoin tá caindo. O que tá acontecendo, caras? Por quê? Olha só, deixa eu tentar te explicar com o nosso movimento aí pós-PCE. Repara que o preço, quando saiu o PCE, a gente até deu uma dumpadinha aqui, mas um pouco inexplicável, né? Meio que um FUDzão. Ou realmente grandes instituições tentando influenciar o preço. A gente dá esse dumpzinho aqui para os 17.080 e pum, voa, né? A gente vai lá até os 17.350 dólares. E olha essas compras no mercado, caras. 1.3k, bem nos 17.300. Então, quem que você acha que está comprando aqui? São dois tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que foram estopados, e faz parte, tá bom? Se estava shortando o Bitcoin e foi estopado, faz parte, acontece. Mas quem é estopado, na teoria, não tem
poder de tomar essa decisão, né? A ordem é executada, então o preço vai lá, dá um spike, pega a ordem, pum, faz parte. E o que mais me preocupa são as pessoas que compram por notícia, que compram no desespero. Então vai lá, pô, PCE é abaixo do esperado, pô, vou comprar. Faz merda. Por quê? Porque você não compra na notícia, cara. O mercado é muito mais dinâmico. Se você operar a notícia, você vai se dar mal. Então muita gente compra aqui, ó, quase 1.000 bitcoins também nos 16.350. Então isso é ruim. Por quê? Porque agora essa galera ficou presa. Se essa galera ficou presa, eles viram oferta acima do preço. Eles ficam tentando sair no 0 a 0 no lucrinho. Isso faz o preço não conseguir subir. Isso faz agora a gente ter, basicamente, um desafio nesses 17.300 dólares. Eu, particularmente, não acho que eu vou entrar nesse long no Bitcoin, porque eu já estou exposto, cara. A minha exposição no Bitcoin não vai visar esse curtíssimo prazo, até porque no curto prazo a gente tem um price action feio quando a gente olha aqui no 1 hora. Olha esse candle aqui. Eu não acho que a gente vai fazer esse trade aqui. Talvez em alguma altcoin que esteja um pouco mais clara, tá? Mas é importante a gente entender que pro longo prazo, cara, eu acho que a gente está num bom ponto de compra pro Bitcoin. Afinal, a gente teve o Powell passando a mão na cabeça dos mercados ontem. A gente teve um PCA abaixo do esperado. E a gente tem os indicadores de sentimento aqui apontando pra gente uma continuação da alta. Tá bom? Inclusive, falando dessas instituições agora, a gente tem uma pressãozinha aqui no curto prazo, tá? Mas nada de outro mundo. E até os 17.500. Uma zona complicada entre os 17.400 e 17.500. Já suporte, também nada de outro mundo, entre os 16.800 e 16.700 dólares, tá? Então, nesse momento aqui, para mim, segurar os 16.700 é providencial para a tendência, assim como romper esses topos em 17.350, 17.500 dólares. Acho importantíssimo ter uma exposição agora no Bitcoin. O Bitcoin pode ir embora devido a tudo isso que eu comentei do Powell, do PCE e da nossa tendência no curto prazo que está apontando para cima. Mas vamos ficar de olho, cara. Se for abaixo dos 17 ali, principalmente nos 16.900 e tal, a gente vai cogitar um long. Mas, sinceramente, talvez seja melhor olhar para algumas altas que estão mais claras, tá bom? E mais do que isso, a gente não está vendendo Bitcoin agora, né? Mas o que a gente está fazendo? Olho para shortar algumas altcoins que não estão com esse viés positivo que o Bitcoin está aí nos últimos dias, né? Essa mini tendência de alta, que eu vou falar mini tendência de alta, porque quando eu falo de tendência de alta, a galera começa a me xingar nos comentários, porque a maioria não entende que as tendências, elas variam de acordo com o tempo gráfico, né? Então a gente está numa tendência de alta, sim, no 4 horas, mas não deixa de ser uma tendência de baixa no semanal, por exemplo, né? Então, capta isso aí, né? E você não precisa operar todas as tendências. Você pode escolher a tendência que você vai operar. Por isso que a gente tem desde position traders até scalpers. Tranquilo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Olho no S&P. A gente volta aí dependendo da volatilidade. Forte abraço.